E aí, o que acontece aqui em relação a esse outro tópico? Jamais, presta muita atenção a isso, pelo amor de Deus. Jamais use repertório novo na conclusão. A conclusão não é lugar de você trazer nada novo. A única coisa nova que você traz, nem é tão nova assim, porque dialoga com tudo que foi dito anteriormente, é uma exigência do Enem, é você trazer uma proposta de intervenção. A novidade é que você vai trazer um agente, vai trazer uma ação, vai trazer um meio, modo, não. E dentro dessa perspectiva, isso é relativamente novo, porque você não citou isso explicitamente no resto da redação. Mas mesmo assim, o que acontece? Esse novo está ligado a tudo que é dito, porque retoma aquilo que é dito. E uma maneira de legitimar isso é você volto a dizer, reafirme a sua tese no início da conclusão e depois faça a sua proposta de intervenção. Veja bem, mas você não pode trazer uma citação nova. Eu esqueci de falar da Hannah Arendt, eu esqueci de falar do Durkheim. Aí vai lá e fala, não vai falar nada. Se você já falou do Durkheim, ótimo. Se você não falou, não fala. Deixa para falar na outra redação do outro vestibular que você vai fazer naquele ano. Tá legal? Não fala, por favor. Não traz nada de citação nova, não traz nada de informação nova na conclusão. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, fazendo sem querer e é prejudicial para a sua vida. Outro tópico aqui, você pode retomar um repertório já citado. Se você abriu com o repertório X, você pode fechar com esse repertório. Fica lindo, fica lindinho. Você fechar com esse repertório na última frase, tá? Se você abriu com um filme, com um fato histórico, você fechar e encerrar. Mas olha, eu não abri, mas eu quero citar o Durkheim, que eu botei no meu D1 e eu quero voltar ao Durkheim. Pode voltar. Você pode voltar a um repertório que você já tinha mencionado. Obviamente, dentro de outro contexto, normalmente a gente faz isso para mostrar a contraposição no último período. Eu trouxe uma introdução na conclusão e vou mostrar isso aqui para vocês. Ana Lu, eu posso deixar para te explicar, eu vou explicar mais ou menos a tese agora, mas eu queria explicar mais com o exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Posso fazer isso? Tá. Então, olha aqui, em D1, o que tem aqui outro tópico? Um repertório variado é sempre bom. O que é isso? Eu trouxe um filme. Aí no D2 eu trouxe outro filme. No D3, no D1 eu trouxe outro filme. Não faz isso. Primeiro, que filme não valida seu posicionamento. O nosso posicionamento é validado com estudo, com pessoas que já estudaram a respeito, que já construíram alguma ideia filosófica, que já se posicionaram no ponto de vista sociológico, né? Então, assim a sua ideia é validada, assim o seu posicionamento é validado, aí fica show, aí fica perfeito para contabilização em C2. Tirando isso, muita gente faz assim, o filme ano passado, Lisbela, aí você bota lá, abriu de um jeito, aí bota ali no D1. Lisbela e o Prisioneiro já comprova, o filme Lisbela e o Prisioneiro já comprova que muitas pessoas vivem à margem da sociedade e não têm acesso ao cinema como deveriam ter. Você fez aí uma construção oportuna do repertório? Não, porque o filme não comprova nada. Uma obra de arte, ela simplesmente é uma correspondência com a realidade. Ela vai lá na realidade, bebe um pouquinho da realidade, faz um filme, mostra para todo mundo vai, olha eu ali, e estabelece essa correspondência, mas não uma comprovação em um filme ficcional. Tá legal? E nem um livro, uma obra literária também não tem essa comprovação. O que você tem é um diálogo. Eu posso usar para argumentar? Posso. Posso usar no meu D1? Posso usar no meu D1 um livro, no meu D2 falar de filosofia? Aí pode, porque o seu D1 você está argumentando, usando o que você quer, e o seu D2 você vai trazer um repertório filosófico, um argumento de autoridade, um embasamento estatístico, entendeu? Aí você está fazendo a coisa da maneira oportuna. Aí deixa eu te falar aqui, eu botei aqui a questão de D1 e D2 e disse também, repertório estatístico, dado estatístico. Você tem algum na sua cabeça? Alguém tem algum dado estatístico agora na cabeça? Não, na boa, fala aí pra mim. Alguém tem? Algum dado estatístico? Eu sei o número de... Alguém sabe algum dado estatístico? Posso botar 72,4%? Ninguém vai responder. Vou ficar aqui até amanhã, hein? Se ninguém responder sim ou não, eu fico. Da meio-dia, ninguém responde. Tá. Fala aí, meus meninos. Vocês têm algum dado estatístico? Não, obrigada. Eles têm medo que eu fico mesmo. Então é isso.
não tem nenhum dado estatístico, tá? Na sua mente. De onde você vai pegar esse dado estatístico? Da onde você vai? Onde é que você vai pegar esse dado estatístico? Fala pra mim. Fala pra mim, se você tiver uma redação e você quiser um dado estatístico. Qual vai ser sua fonte? O texto motivador. Muito bem, Lenilson. O texto motivador. E aí você vai usar, se você quiser. Você pode. É legal? Mas ele sozinho, ele vai me dar ponto? Ele vai tirar ponto? Mas se eu não usar nenhum outro, só usar ele, eu vou perder ponto? Então, o que você vai fazer? Você vai dialogar esse dado estatístico com um outro dado que você tenha, tá? Ou você vai citar aquele dado estatístico no seu D1 ou no seu D2, sei lá o que você quer fazer, e no outro parágrafo você vai trazer um repertório externo, que é um repertório seu. E aí você não vai perder ponto nenhum. Você não vai estar copiando, você não vai escrever 8 linhas de cópia do texto para explicar aquilo, porque senão você vai perder ponto também, ou várias competências. Você vai botar um dado, e não vai botar, você não vai botar assim, segundo o texto motivador, 72, não sei quantos, você não vai botar isso. Você vai botar análise feita por onde? Pela fonte. Análise feita pelo IBGE, em 2000 e tanto, menciona acerca do percentual da população que possui isso. Ok? Você está fazendo uma paráfrase, lembra que eu falei que a paráfrase pode ser feita? Pode ser feita também com relação ao dado estatístico. Você vai fazer uma paráfrase daquilo, você não vai copiar, você vai fazer uma paráfrase. Você vai mencionar esse dado e vai argumentar em cima dele. E de repente, olha que legal, você traz um outro repertório. Você menciona algum filósofo que você sabe que discutiu sobre essa questão, estabelece o diálogo, ou você fica nesse dado e no outro parágrafo você traz o seu repertório externo. Vai que você já fez isso ali também na introdução. Vou responder a vocês uma pergunta que rolou na aula de ontem. Eu posso abrir a minha introdução com um repertório que esteja no texto de apoio? Eu peço que não, né? Porque a primeira impressão que eu vou ter de você não é que vai ficar não, mas ela vai conduzir, não a minha impressão, mas o seu próprio texto. Então, se você traz já de cara uma autoria, trazendo um repertório seu, fazendo uma reflexão sua, eu já consigo entender que ali eu tenho um candidato que está entendendo o meu projeto de texto, entendeu? Não vou ficar de mal, ficar de bem, ou dar nota alta ou nota baixa em função disso. Mas isso, na verdade, não é em função do olhar do corretor. Isso, na verdade, é em função da condução que você vai dar para esse texto. Porque esse foi o seu posicionamento. Eu vou pegar um negócio que está aqui facinho e vou usar. Não, você tem que buscar uma autoria. Por isso que você vai, desde hoje até o dia do Enem, o que você vai fazer? Você vai criar o seu texto. No final eu peço para você fazer isso. Crie o seu texto. Crie o seu texto, faça as suas marcas, faça o seu esquema, treine dentro desse esquema, entendeu? Pegue uma redação nota 1000, escolha, adote, chame de sua aquela redação e use a estrutura que você acha que é interessante e comece a pensar em variações para ela, estabelecendo as suas conexões, as suas reflexões, a sua estrutura dentro daquilo que é efetivamente bem pontuado, né? Ainda não. Daquilo que é efetivamente bem pontuado, tá? Dentro ainda dessa pegada de repertório, eu trouxe para você um repertório para várias discussões, que é esse próximo slide, sim, do Aristóteles. O Aristóteles, ele fala, é um filósofo clássico, é legal você falar, que aí também você está ajudando a legitimação desse repertório. Aristóteles, filósofo clássico. Queria eu que toda a legitimação fosse assim, fácil. Aí você vai falar, ele fala em seu conceito de felicidade individual. Ele trata, né, o homem como um animal político e social e, consequentemente, a felicidade individual desse homem, ela precisa passar pelas relações sociais estabelecidas, né? Porque se ele vou ler aqui, o conceito é tratado pelo filósofo a partir do entendimento de que, por ser um homem um animal político e social, a felicidade, objetivo das ações humanas para ele, a felicidade precisa ser construída, tá bugado aí, precisa ser construída a partir das relações sociais constantes na sociedade. Principalmente as que rolam, desculpa, eu falo gíria mesmo, tá? Falo gíria com vocês porque eu sei que vocês falam. Das que acontecem, principalmente das que acontecem nas cidades. Que temas você pode usar para esse repertório? Você pode usar coletividade, cidadania, ética, política e, logicamente, a própria felicidade. Mas considerando que o Enem não vai falar o que é felicidade para você, isso não vai acontecer em nenhum lugar do mundo, mas vai que tem aquela redação, sei lá, né? Então,
povo do segundo ano, vai que o povo do segundo ano que está fazendo para treinar, no ano que vem aparece. O que é felicidade? Aí já cito Aristóteles dentro desse conceito. É legitimado? Claro que é, dá para discutir essas coisas todas. Ele é pertinente? Dependendo do tema, sim, né? Você vai falar, por exemplo, da tecnologia, olha, gente, esse conceito dele é tão amplo que você consegue encaixar bem em vários temas, tá? Porque o objetivo do ser humano é ser feliz, né? Eu acho. Ninguém nasce lá, sai da mãe, eu quero sofrer. Não, ninguém faz isso. A gente já nasce com esse ideal de felicidade, que se a gente não tem, a sociedade trata de colocar, vai ser feliz, e a gente vai buscar isso incansavelmente até o fim. Então, dependendo da construção que você use, esse tema se torna, sim, pertinente. Tá bom? Alguma dúvida, além da tese, que eu vou voltar na tese, eu vou voltar. Quando acabar todas essas paradinhas aqui, antes de entrar na C3, eu falo da tese. Fala aí. Posso seguir? Então, vamos pro próximo aqui, o próximo slide, que vai falar pra gente a respeito do seguinte. Deixa eu ver, deixa eu acompanhar. Peraí. Gente, paciência com a teacher, tá? O olhar inicial para o tema, a estrutura da redação do Enem sobre o problema por trás do tema. O tema do Enem, gente, é uma coisa mais séria desse mundo. O tema do Enem, ele sempre vai ser um problema, ok? Por que eu sei disso? Fala para mim da estrutura do Enem, que parte da estrutura do Enem mostra para mim que o tema sempre é um problema. Introdução, desenvolvimento ou conclusão? Assim, de cara, qual é? Exatamente, Ana Lu. Ana Lu, eu vou realmente dar uma correção. Já te dei correção, Ana Lu? Já te dei correção, minha querida? Fala pra mim. Então, eu tô te dando agora. Ana Lu acabou de ganhar correção. Tá, minha filha? Não é possível, muito boa essa participação. Eu tenho o Lenilson, Ana Lu, tenho outra pessoa que participou e sumiu. Quem é a outra pessoa? Teve a primeira pessoa de todas que falou. Eu não sei quem é, eu vou descobrir, tá? Conclusão, acabou de ganhar, ganhou, Ana Lu, ganhou uma só, tá, Ana Lu? Vou tirar você daqui, porque senão eu vou botar redação, correção, só falando muito pro Lenilson, entendeu? Então, olha só, preste atenção, galera, participa aí pra ganhar a correção de redação, vou ficar até o Natal, vou ficar na noite de Natal comendo rabanada e corrigindo a redação de vocês. Olha só, problema, né? A conclusão diz claramente que o tema do Enem é um problema porque ele quer que você resolva. É tão problema que ele quer que você resolva. E como é que você vai fazer? Você que lute, né? Para resolver. Porque você tem que trazer para a discussão coisas para as quais você pode dar solução, tá, gente? Vou entrar nesse mérito também. Então, presta atenção ainda dentro desse slide que está no Cristo. Você está no slide do Cristo? Coisa linda, né? Está escrito aqui. Tudo tem que ter uma função em seu texto. Tudo, cada palavrinha. Eduardo Lenilson e Ana Lu. Então, olha só. Veja bem em relação à estrutura da redação, que eu botei aqui para você. Olha, Ana Lu, chegamos à tese. O primeiro tópico que eu ponho aqui é um problema. Olha aqui, a gente tem uma sociedade. Eu sou boa em desenho, então a sociedade está aqui, tá legal? E essa sociedade, ela tem direitos. Quem confere direitos a essa sociedade? A Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí eu tenho vários em relação aos diferentes grupos. Eu tenho ECA, eu tenho um monte de coisa, eu tenho leis específicas. E tudo isso aqui garante os direitos das pessoas, dos seres humanos que aqui estão, né? Esses seres humanos têm todos esses direitos assegurados. Então, por que o Enem existe? Porque o Enem vai justamente trazer um tema que está ferindo um desses direitos já estabelecidos. Entende? Então, de alguma maneira, aquele ser humano, ou porque está ferindo um direito que deveria estar constando, ou porque está ferindo um direito social que já existe por lei, mas que, infelizmente, não é alcançado por uma razão ou por outra. Então, o que acontece em relação à questão do tema ser sempre voltado para um problema? Você tem que trazer as razões desse problema, saber discutir essas razões no D1 e no D2, e depois fazer o quê? Solucionar essas causas que você trouxe. Você tem opções para construir isso.
Aqui, o que a gente tem nesse slide aqui? Que o tema é um problema que sofre. Quem sofre com esse problema? Qual é o grupo que sofre com esse problema? Tá? Você tem que a tese, Ana Lu e todos, é o posicionamento do candidato sobre esse problema. Então, se eu tenho um problema, né? Vamos fingir que o tema seja o... Deixa eu pegar um... ia pegar aqui, mas não vai ter mesmo. Vamos fingir que o tema seja... aquele do Enem, né? Então, do ano passado. O acesso... a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o problema que existe nesse tema? Democratização do acesso... Ó, descobri qual é o problema, gente. Ao cinema no Brasil. Qual é o problema deste tema? Tudo isso aqui, tá? Tudo que vem depois dessa palavra democratização. Qual é o problema? É que o acesso ao cinema no Brasil não é democratizado. Quem garante isso para você? Se você olhar os textos de apoio, eu trouxe a proposta para você, você vai ver que cada um dos textos vai gerar uma conclusão, uma reflexão. E algumas dessas conclusões estão voltadas já diretamente para as razões pelas quais a democratização do acesso ao cinema acaba sendo um problema, ele é um problema para a sociedade brasileira, porque não há essa democratização, porque existe uma série de pessoas que não são contempladas por essa possibilidade de entretenimento, de cultura, melhor dizendo, que é mais amplo, tá? Então, ali já é um problema, está ali, não é democratizado, porque várias pessoas, quem está sofrendo? As pessoas que não têm essa democratização, né? Que não têm acesso a esse cinema. E aí, o que acontece com essas pessoas? Por que é que elas têm esse problema? Elas têm esse problema, elas não têm acesso, por quê? Não chega até elas esse cinema, ou porque a sociedade não está nem aí, a sociedade que tem o cinema, a sociedade que tem, vai lá, cinema, paga. Atualmente ninguém vai lugar nenhum, né? Mas as pessoas que podem ir ao cinema, podem pagar pelo cinema, tem um cinema pertinho, né? É só descer e ir atravessar a rua, e tem um carrinho, vai. Essas pessoas não pensam naqueles que não tem, nem passa pela cabeça. As pessoas não são, elas não são acomodadas. Eu diria que elas não refletem sobre isso, que isso não chega para o entendimento delas, porque isso não é uma questão para elas. Mas é uma questão, tanto é que o tema foi abordado, entende? Então, qual é a outra questão que fica aqui? Os argumentos, quais são as causas? Eu resolvi falar de duas causas. Eu resolvi falar da sociedade que não pensa sobre isso, e resolvi falar do fato do distanciamento. Inclusive, se não me engano, os dois, mas minimamente esse da questão da distância, né, dessas salas de cinema de toda a população, estava mencionado no texto de apoio. E aí você não vai poder usar? Claro que você vai poder usar, você vai usar com as suas palavras, com os seus argumentos, com o seu posicionamento, né? Com a sua autoria, tá certo? Ali existe a reflexão, você não vai copiar aquele texto de apoio de jeito nenhum, ninguém vai fazer isso aqui. Mas você vai pegar uma ideia e refletir em cima dela e trazer as suas questões, tá legal? Veja bem, deixa eu dizer uma outra coisa para você. Um outro ponto aqui. Você pode pensar em duas causas e você pode pensar numa causa e nas consequências dessa causa. Usar uma causa para o seu D1 e as consequências disso no seu D2. Pontos positivos? Não tem. Pontos negativos? Não tem. Nem para uma nem para outra. Vai do que você consegue falar. O que pode dar problema para você na hora de você conectar essas duas partes? Se você está trabalhando com causa e consequência, a conexão que você faz em D2 tem que ter uma relação com o que você trouxe em D1. Então você tem que botar consequentemente, consequência disso, você tem que fazer o link de forma que fique claro que você está trazendo uma consequência e não uma outra causa, entendeu? Você precisa fazer essa ponte de maneira bem objetiva para ficar claro para o leitor que você está trazendo a consequência daquela causa que você pontuou lá na sua introdução. E as propostas de intervenção, você tem que pensar quais são as possíveis soluções para esse problema. Essa é a estrutura do Enem para tratar o problema que está por trás do tema. Agora, presta atenção.